Empresário viúvo, retorna após 5 anos e encontra 2 crianças que podem mudar sua vida para sempre. Augusto desceu do carro e congelou. 2 meninas loiras caminhavam pela estrada com cestos de milho, seguidas por uma empregada de avental branco. O coração dele disparou. Aqueles olhos azuis, aquele jeito de andar. As gêmeas tinham 5 anos exatos, a mesma idade que sua filha teria hoje. Augusto deu 3 passos na direção delas, o coração batendo tão forte que sentia as pulsações nos ouvidos. A mulher de avental branco percebeu sua aproximação e virou o rosto, os olhos se arregalando em reconhecimento instantâneo. Ela segurou os ombros das 2 meninas com firmeza, um gesto protetor que não passou despercebido. As crianças continuaram alheias, balançando os cestos e conversando baixinho entre si. Augusto sentiu as pernas fraquejarem ao observar aqueles rostos delicados, aqueles cabelos loiros brilhando sob a luz dourada, aquela forma específica como a menor inclinava a cabeça ao sorrir. Era impossível negar a semelhança. A mulher baixou o cesto da cabeça com cuidado, colocando-o no chão entre ela e Augusto. Limpou as mãos no avental e se endireitou, preparando-se para o confronto inevitável. As meninas finalmente perceberam a interrupção e olharam para trás, os olhos azuis enormes fixando-se no estranho de terno escuro. A mais alta, de vestido azul, deu um passo à frente com curiosidade destemida. "Quem é você?" Sua voz era cristalina, sem filtros. A outra se escondeu parcialmente atrás da irmã, apertando o cesto contra o peito. Augusto abriu a boca, mas nenhum som saiu. A mulher se adiantou, posicionando-se entre ele e as meninas. "Meninas, vão na frente. Deixem os cestos aqui e esperem na varanda." Sua voz era firme, mas gentil. A menina de azul fez beicinho. "Mas Marina, quem é ele?" Marina. O nome destravou memórias enterradas. Marina Silva, filha do antigo capataz, uma adolescente quieta quando ele foi embora 5 anos atrás. Agora estava ali, uma mulher feita, cuidando de 2 crianças que não podiam ser o que ele pensava. Marina manteve os olhos fixos em Augusto. "Sofia, Ana, vão, já!" O tom não deixava espaço para argumentos. Sofia suspirou dramaticamente, mas obedeceu, pegando a mão da irmã. "Vem, Ana." As 2 começaram a caminhar, olhando para trás a cada poucos passos. Quando estavam longe o suficiente, Marina cruzou os braços e encarou Augusto. "Senhor Augusto." Não era pergunta, era constatação carregada de história. Augusto encontrou a voz finalmente, rouca e instável. "Marina, você cresceu." Ela não sorriu. 5 anos fazem isso com as pessoas. A acusação estava implícita. 5 anos desde que ele fugira, vendido tudo, cortado todos os laços. O silêncio se estendeu, pesado como o ar antes de uma tempestade. Augusto olhou na direção das meninas. "Elas são suas." Marina seguiu seu olhar. "São minhas em todos os sentidos que importam." A resposta foi cuidadosamente construída, revelando e escondendo ao mesmo tempo. Augusto deu mais um passo. "Marina, por favor, aquelas meninas têm 5 anos?" Ela hesitou, mordendo o lábio. "Sim. Quando nasceram exatamente?" A voz subiu, emoção vazando através do controle. Marina desviou o olhar, focando no horizonte. 23 de abril. Eram prematuras, muito pequenas. Augusto sentiu o mundo inclinar. 23 de abril. 3 meses depois do acidente que matara Clara. 3 meses depois que os médicos disseram não haver sobreviventes. Como? Como isso é possível? Disseram que ela morreu. Disseram que o bebê morreu. Eu estava lá, Marina. Eu vi os médicos. Marina finalmente olhou de volta, lágrimas brilhando. Porque não era um bebê, Sr. Augusto. Eram 2, gêmeas, e os médicos mentiram. A confissão caiu como uma bomba.
Augusto cambaleou, as pernas cedendo. Caiu de joelhos na estrada, a poeira manchando o terno caro. Marina deu um passo instintivo em sua direção antes de se retrair. Por quê? Augusto ergueu o rosto. Por que esconderam isso de mim? Marina se ajoelhou na frente dele, mantendo distância respeitosa. Porque o Senhor estava destruído. Nos primeiros dias, falava em se matar, bebia até desmaiar, gritava no meio da noite. Seu irmão estava desesperado, tentando mantê-lo vivo. Ela limpou as próprias lágrimas. As meninas nasceram 3 meses depois, tão pequenas que cabiam na palma da minha mão. Ficaram na UTI por 4 meses, lutando por cada respiração. Os médicos disseram que as chances eram mínimas. Ninguém queria dar esperança para depois ter que contar que tinham morrido também. Augusto balançou a cabeça, incapaz de processar. Mas elas não morreram. Estão ali, vivas, saudáveis. Por que ninguém me contou depois? Marina se sentou completamente no chão. Porque quando finalmente saíram do hospital, o senhor já tinha ido embora. Vendeu a fazenda, mudou para São Paulo, cortou contato. Deixou claro que queria apagar este lugar da sua vida. Respirou fundo. E eu era só uma menina de 18 anos. Não sabia o que fazer. As enfermeiras me pediram para cuidar das bebês porque não tinha mais ninguém. Então eu cuidei e em algum momento elas se tornaram minhas. Augusto ergueu os olhos. Elas não sabem quem eu sou. Marina balançou a cabeça. Sabem que os pais morreram num acidente. Foi mais fácil assim. Augusto se levantou lentamente. Eu quero conhecê-las, de verdade. Quero saber tudo sobre elas. Quero recuperar os 5 anos que me roubaram. Marina se levantou também, postura defensiva retornando. E depois que satisfizer sua curiosidade, volta para São Paulo e desaparece de novo? A acusação doeu porque tinha fundamento. Eu não sei, só sei que não posso simplesmente ir embora agora. Marina pegou o cesto do chão. Então venha jantar conosco. Conheça as meninas, mas devagar, Sr. Augusto. Elas têm uma vida, uma rotina. Não vou deixar que destrua isso. Augusto assentiu. Obrigado. Caminharam em silêncio pela estrada. A casa grande apareceu depois da curva, e Augusto sentiu nostalgia misturada com dor. Era onde vivera com Clara, onde planejaram criar uma família. Mas estava diferente. Paredes descascadas, jardim crescido, janelas rachadas, uma versão envelhecida de suas memórias. Sofia e Ana estavam sentadas nos degraus da varanda, comendo biscoitos de um pote. Quando viram Marina e Augusto, Sofia pulou e correu. Marina, quem é ele? Por que demorou tanto? Ana seguiu mais devagar, olhos fixos em Augusto, com curiosidade e timidez. Marina colocou a mão na cabeça de Sofia. Este é o Sr. Augusto. É um velho amigo que morava aqui há muito tempo. Vai jantar conosco hoje. Sofia examinou Augusto de cima a baixo. Você é rico, sua roupa parece cara. Augusto sorriu ligeiramente. Tenho algum dinheiro, sim. Sofia pareceu satisfeita. Legal. A Marina sempre diz que dinheiro não traz felicidade, mas eu seria feliz com uma bicicleta nova. Ana finalmente falou, voz suave. Sofia não pode pedir coisas para as pessoas. Sofia revirou os olhos. Não estou pedindo, só conversando. Virou para Augusto. Você tem filhos? A pergunta inocente atingiu como um soco. Marina interveio. Sofia, vamos deixar o Sr. Augusto entrar antes de fazer 1000 perguntas. Mas Augusto se abaixou na altura de Sofia, olhando naqueles olhos azuis iguais aos de Clara. Não, está tudo bem. Para responder sua pergunta, eu tive uma filha uma vez, mas ela morreu antes de nascer. A honestidade crua criou silêncio desconfortável. Ana deu um passo e colocou a mão pequena no ombro dele. Sinto muito. Deve ser muito triste. A empatia genuína na voz dela, o toque gentil quebrou algo dentro de Augusto. Piscou rapidamente, controlando as lágrimas. É triste, sim, mas obrigado por se importar.
Sofia, desconfortável com emoções pesadas, puxou a mão de Ana. Vem, vamos mostrar nosso quarto para ele. Marina começou a protestar, mas Augusto a interrompeu. Eu adoraria ver. As meninas o guiaram para dentro. O interior estava limpo, mas vazio de móveis caros. A sala onde dava festas agora tinha apenas um tapete velho e almofadas. Marina transformara aquela mansão abandonada em um lar. O quarto delas era o antigo escritório. 2 camas pequenas com colchas coloridas, prateleiras com livros infantis, paredes cobertas de desenhos. Sofia começou imediatamente a narrar cada obra de arte. Ana era mais seletiva, mostrando apenas os favoritos. Augusto se sentou no chão entre as duas, ouvindo atentamente, memorizando cada detalhe. A forma como Sofia gesticulava quando animada, o jeito que Ana mordia o lábio pensando, como se interrompiam sem raiva, com paciência que só existe entre pessoas que se conhecem profundamente. Um desenho chamou a atenção. 3 figuras de palito, 2 pequenas e uma maior no meio de mãos dadas. Quem são essas pessoas? Ana, que fizera o desenho, respondeu simplesmente. Somos eu, Sofia e a Marina, nossa família. A palavra família ecoou na mente de Augusto. Ele era pai delas, biologicamente, mas não fazia parte da família. Era um estranho olhando para uma vida que deveria ter sido dele. Marina apareceu na porta. Meninas, vão lavar as mãos. Jantar está quase pronto. Sofia protestou que tinha mais desenhos, mas Marina foi firme. As meninas obedeceram, passando por Augusto com sorrisos que aqueceram algo congelado há 5 anos. Quando ficaram sozinhos, Marina se apoiou no batente. Elas gostaram do senhor, não é comum. Ana normalmente leva semanas para se abrir. Augusto se levantou. Elas são incríveis, Marina. Inteligentes, engraçadas, gentis. Você fez um trabalho extraordinário. Marina desviou o olhar, desconfortável com o elogio. Fiz o que qualquer pessoa faria. Augusto balançou a cabeça. Não, você fez muito mais. Deu amor, estabilidade, um lar. Coisas que eu deveria ter dado. Ela finalmente olhou de volta. O senhor não pode mudar o passado. Só pode decidir o que fazer agora. O jantar foi servido na cozinha ao redor de uma mesa de madeira desgastada. Marina preparara cozido de milho com legumes, pão caseiro ainda quente, suco de laranja espremido na hora. Comida simples, mas feita com amor. Sofia falava sem parar, contando histórias da escola, das amigas, do cachorro do vizinho. Ana era mais quieta, mas ocasionalmente adicionava detalhes importantes. As duas tinham dinâmica fascinante, completando frases uma da outra, comunicando-se com olhares. Augusto tentou memorizar cada momento, o som das risadas, a forma como Sofia mastigava até Marina lembrá-la de fechar a boca, o jeito que Ana organizava a comida em pilhas separadas antes de comer. Eram detalhes pequenos, mas para ele eram tesouros preciosos. Depois do jantar, as meninas imploraram para brincar mais. Marina concordou com 30 minutos extras, e logo a sala estava cheia de energia enquanto mostravam brinquedos para Augusto. Ele se sentou no chão, o terno esquecido, montando blocos e fingindo conversas importantes com bonecas de pano. Quando Marina anunciou hora de dormir, protestos surgiram, mas foram inúteis. Sofia se aproximou de Augusto, hesitou, então o abraçou rapidamente. Você é legal, pode voltar amanhã? O abraço durou segundos, mas mudou algo fundamental dentro dele. Eu adoraria voltar se a Marina deixar. Ana não abraçou, mas acenou timidamente antes de seguir Sofia. Marina as acompanhou, e Augusto ouviu vozes abafadas, risadas, água corrente, finalmente silêncio. Quando Marina voltou, parecia exausta. Elas adoraram o Senhor. Não param de perguntar quando vai voltar. Augusto se levantou. E você? Você quer que eu volte? Marina cruzou os braços. O que eu quero não importa. O senhor é pai delas biologicamente.
Tem direito de conhecê-las, mas preciso que me prometa uma coisa. Augusto assentiu. Qualquer coisa. Marina deu um passo à frente, olhos fixos nos dele com intensidade feroz. Prometa que não vai desaparecer de novo. Se vai fazer parte da vida delas, tem que ser de verdade. Não pode aparecer por algumas semanas e depois voltar para São Paulo. Elas já perderam os pais uma vez. A verdade cortou fundo. Augusto sabia que tinha uma escolha permanente a fazer. Eu prometo. Não sei como vou fazer funcionar, mas prometo que não vou abandoná-las. Nunca mais. Marina estudou seu rosto procurando falsidade. Satisfeita, assentiu. Então pode voltar amanhã. Venha no final da tarde, depois da escola. Podemos começar devagar antes de contar a verdade. Augusto concordou. Se dirigiu à porta, mas parou no último degrau e se virou. Marina, por que fez isso? Por que cuidou delas, quando poderia ter deixado que fossem para um orfanato? Marina olhou para o céu noturno, estrelas pontilhando a escuridão. Porque quando as vi pela primeira vez, tão pequenas naquelas incubadoras, lutando para respirar, soube que não poderia deixá-las. Eu tinha perdido minha mãe alguns meses antes, estava sozinha, sem família, e de repente tinha 2 vidas dependendo de mim. Me deu propósito, me deu razão para continuar. Olhou de volta para Augusto. Elas me salvaram tanto quanto eu salvei elas. Augusto sentiu respeito profundo por aquela mulher que carregara um fardo que deveria ter sido dele. Obrigado não parece suficiente, mas é tudo que tenho. Obrigado por amá-las, por mantê-las seguras, por ser a mãe que precisavam quando eu não estava aqui. Marina acenou, emoção clara no rosto. Até amanhã, Sr. Augusto. Augusto caminhou até o carro, mas antes de entrar, olhou de volta. Uma luz suave brilhava no quarto das meninas, e imaginou Sofia e Ana deitadas, talvez conversando sobre o homem estranho, talvez já sonhando. Suas filhas, vivas, reais, ali. Durante a viagem de volta, ligou para o irmão Tiago em São Paulo. O telefone tocou várias vezes. Augusto, que surpresa, você nunca liga. A voz carregava surpresa e cautela. Augusto respirou fundo. Tiago, preciso que me conte a verdade sobre algo. Completamente honesto, não importa o quanto doa. Pausa do outro lado. Sobre o quê? Augusto apertou o volante. Sobre as gêmeas, sobre as filhas de Clara que esconderam de mim por 5 anos. O silêncio foi ensurdecedor. Finalmente, Tiago suspirou. Como descobriu? A confirmação ainda doeu. Por que, Tiago? Por que mentiram? Tiago demorou para responder. Porque você estava tentando se matar, literalmente. Tivemos que fazer turnos para ter certeza de que não faria nada estúpido. Quando as bebês nasceram, eram tão frágeis que os médicos disseram que provavelmente não sobreviveriam. Decidimos não contar até ter certeza. Augusto sentiu raiva subindo. Mas elas viveram, e ninguém me contou. 5 anos, Tiago. 5 anos de mentiras. Tiago suspirou novamente. Quando ficaram estáveis, você já tinha cortado contato. Mudou de cidade, de telefone, deixou claro que não queria mais nada relacionado com aquela vida. Tentei te contar, mas nunca atendia. Eventualmente decidi que talvez fosse melhor assim. Augusto parou no acostamento, incapaz de dirigir e processar aquilo. Não era sua decisão, Tiago. Eram minhas filhas. A voz de Tiago ficou mais firme. E você teria feito o quê? No estado em que estava? Teria sido um bom pai? Teria conseguido cuidar de 2 bebês prematuras? Ou teria afundado mais na depressão? As palavras eram duras, mas tinham verdade. Augusto sabia que o irmão tinha razão. Não estava em condições de cuidar de ninguém naqueles primeiros anos. Mas agora eu sei, e preciso descobrir como ser pai para 2 meninas que não sabem quem eu sou. Tiago ficou em silêncio. Você vai contar a verdade? Augusto pensou em Sofia e Ana, em seus sorrisos inocentes.
Eventualmente, mas primeiro preciso que me conheçam. Preciso ganhar o direito de ser chamado de pai. Tiago pareceu surpreso. Isso é muito maduro vindo de você. Augusto sorriu amargamente. 5 anos muda as pessoas. Conversaram mais alguns minutos, Tiago oferecendo apoio. Quando desligaram, Augusto ficou no carro parado, olhando estrelas através do para-brisa. Pensou em Clara, em como ela teria amado aquelas meninas. A dor ainda estava lá, mas agora misturada com esperança. No hotel não conseguiu dormir. Ficou acordado, pesquisando no telefone sobre como ser pai, como construir relacionamentos com crianças. Quando o sol nasceu, tomou uma decisão. Ligou para o sócio Marcos em São Paulo. Marcos, preciso cancelar todos os compromissos pelos próximos 2 meses. Marcos protestou imediatamente. 2 meses, temos a apresentação para os japoneses, o lançamento do produto, reuniões marcadas há meses. Augusto foi firme. Você pode lidar com tudo. É para isso que te pago tão bem. Algo pessoal surgiu. Pausa. Isso tem a ver com aquela viagem? Pensei que fosse só assinar papéis. Augusto olhou pela janela para a cidade despertando. Descobri que tenho 2 filhas. Preciso de tempo para conhecê-las. Silêncio total. Finalmente Marcos falou, voz cheia de choque. Filhas? Como assim você tem filhas? Augusto interrompeu. É complicado. Vou explicar quando voltar. Por agora preciso que confie em mim. Marcos concordou, ainda confuso. Quando desligaram, Augusto se sentiu aliviado e aterrorizado. Acabara de colocar a vida profissional em pausa por 2 crianças que mal conhecia. Era loucura, era impulsivo, mas parecia certo. Pela primeira vez em 5 anos, algo parecia absolutamente certo. Passou o dia vagando pela cidade, comprando presentes que depois devolveu por serem extravagantes, tentando comer sem conseguir engolir. Quando eram 4 da tarde, não aguentou mais e dirigiu de volta. Marina estava na varanda quando chegou como se esperasse. Não pareceu surpresa por ele estar adiantado. Elas ainda não voltaram da escola. Chegam em 40 minutos. Augusto subiu os degraus, sentindo-se nervoso. Posso esperar? Marina assentiu e trouxe limonada. Sentaram em cadeiras de balanço velhas, silêncio mais confortável que no dia anterior. Foi Marina quem falou primeiro. O senhor contou para sua família? Augusto assentiu. Meu irmão. Ele confirmou que sabia o tempo todo. Marina tomou um gole. Deve estar com raiva dele. Augusto pensou. Estou. Mas também entendo por que fez. Eu não estava bem. Marina o estudou. E agora está. A pergunta era direta e merecia honestidade. Não sei, mas quero estar. Quero aprender. Quero ser o pai que merecem, mesmo 5 anos atrasado. Marina assentiu lentamente. Isso é tudo que posso pedir. Ouviram vozes alegres antes de ver as meninas. Sofia e Ana apareceram na curva, mochilas nas costas, uniformes sujos de brincadeiras. Quando viram Augusto, os rostos se iluminaram. Sofia correu, jogando a mochila. Você voltou. Eu disse para Ana que voltaria. Ana chegou mais devagar, mas sorrindo. Eu não disse que não acreditava. Disse que talvez estivesse ocupado. Augusto se levantou, coração acelerando. Eu nunca estaria ocupado demais para visitar vocês 2. As palavras saíram naturalmente e percebeu que eram verdadeiras. Sofia puxou sua mão. Vem ver o que fizemos na escola hoje. As próximas horas passaram rapidamente. Viu pinturas, ouviu histórias da escola, ajudou com lição de matemática surpreendentemente desafiadora, brincou de esconde-esconde até o sol se pôr. Durante o jantar, Sofia perguntou de repente, você tem esposa? Augusto quase engasgou. Marina interveio. Sofia, essa é uma pergunta muito pessoal. Mas Augusto balançou a cabeça. Está tudo bem. E não tenho esposa. Tive uma vez, mas ela morreu há alguns anos. Ana inclinou a cabeça, olhos cheios de empatia. Você fica sozinho, então?
A simplicidade da pergunta, a preocupação genuína quase destruiu Augusto. Fico, mas não me sinto tão sozinho agora. Sofia, sempre prática, sugeriu. Você podia morar aqui com a gente. Temos um quarto extra. Marina começou a protestar, mas Augusto respondeu primeiro. Isso seria muito legal, mas tenho que trabalhar na cidade grande. Então não posso morar aqui o tempo todo, mas posso visitar bastante, se vocês quiserem. As duas concordaram entusiasticamente. Depois do jantar, enquanto Marina colocava as meninas para dormir, Augusto ficou na varanda. Ouviu a porta se abrir e Marina se juntou a ele. Elas estão se apegando muito rápido. Isso me assusta. Augusto assentiu. Me assusta também, mas não consigo ficar longe. Cada minuto parece precioso, como se estivesse tentando compensar 5 anos. Marina se apoiou na grade. Vai ter que contar a verdade em breve. Não é justo deixá-las se apegarem sem saber quem o Senhor realmente é. Augusto sabia que ela estava certa. Quando? Como? Marina suspirou. Não sei, mas precisa ser logo. Antes que fique mais complicado. Ficaram em silêncio, o peso da situação pairando entre eles. Finalmente Marina falou novamente, voz mais suave. O senhor sabe que quando contar tudo vai mudar. Elas vão ter perguntas, vão querer saber por que não estava lá. Mesmo que não seja culpa sua, elas vão sentir isso. Augusto sentiu lágrimas picarem os olhos. Eu sei... E não tenho respostas boas. Só tenho a verdade. E a verdade é bagunçada e dolorosa. Marina colocou a mão no ombro dele. Gesto surpreendente de conforto. Então o senhor dá a verdade. E depois dá tempo. E amor. E paciência. E eventualmente, talvez, elas entendam. Augusto cobriu a mão dela com a sua. Obrigado, Marina. Por tudo. Por cuidar delas. Por me deixar conhecê-las, por não me odiar. Marina retirou a mão gentilmente. Eu não odeio o senhor, nunca odiei, só estava protegendo as meninas. Ainda estou, mas vejo que realmente se importa. Isso conta muito. Quando Augusto finalmente foi embora, se virou no último degrau. Marina, amanhã. Vou contar para elas amanhã. Não posso mais adiar. Não é justo com ninguém. Marina assentiu. Rosto pálido, mas determinado. Então eu estarei aqui, para ajudar a pegar os pedaços depois, seja qual for a reação delas. Augusto dirigiu de volta com o coração pesado. Amanhã contaria para suas filhas quem realmente era. Amanhã tudo mudaria. No quarto do hotel, passou horas tentando encontrar as palavras certas, ensaiando discursos que soavam falsos. Eventualmente, desistiu de planejar e decidiu ser honesto. Contar a história como era, sem enfeites, sem desculpas, dar a verdade e deixar que decidissem o que fazer com ela. Quando conseguiu dormir, sonhou com Clara. Ela estava no jardim da casa grande, segurando 2 bebês pequenas. Quando Augusto se aproximou, Clara sorriu e estendeu as bebês. Cuide delas. Ame-as pelo que eu não pude. Acordou com lágrimas no rosto e determinação renovada. Hoje era o dia. Hoje contaria a verdade. Qualquer que fosse o resultado, enfrentaria, porque era isso que pais faziam. Enfrentavam as coisas difíceis, diziam as verdades dolorosas e ficavam, não importava o quão difícil ficasse. Tomou banho, vestiu roupas casuais desta vez, jeans e camisa simples, e dirigiu para a fazenda com o sol ainda baixo. Quando chegou, Marina estava na cozinha preparando café. Ela olhou para ele e soube imediatamente. Hoje? Augusto assentiu. Hoje. Não posso mais esperar. Marina respirou fundo. Então vamos fazer depois do café. Vou preparar as coisas favoritas delas. Fazer este dia começar bem antes de ficar difícil. Quando Sofia e Ana desceram, ficaram surpresas e felizes ao ver Augusto. Você veio cedo hoje! Sofia exclamou, pulando no colo dele. Ana sorriu timidamente e se sentou ao lado.
O café foi alegre, cheio de conversas sobre planos, histórias engraçadas, risadas. Augusto memorizou cada momento, sabendo que em breve tudo poderia mudar. Quando terminaram, Marina limpou a garganta. Meninas, o Sr. Augusto tem algo importante para contar. Vamos sentar na sala? As meninas trocaram olhares confusos, mas obedeceram. Sentaram juntas no sofá velho, Marina de um lado, Augusto de frente para elas em uma cadeira. O silêncio se estendeu por uma eternidade. Finalmente, Augusto começou, voz tremendo ligeiramente. Sofia, Ana, vocês sabem que seus pais morreram quando vocês eram muito pequenas, certo? As duas assentiram, olhos grandes fixos nele. Marina apertou as mãos das meninas, dando apoio silencioso. Augusto respirou fundo, preparando-se para as palavras que mudariam tudo. Bem, meninas, eu preciso contar uma verdade muito importante para vocês. Uma verdade sobre quem eu realmente sou. Sofia franziu a testa profundamente, os olhos azuis se estreitando enquanto processava aquelas palavras impossíveis. Ana levou as duas mãos pequenas à boca, um gesto instintivo de proteção, enquanto lágrimas começaram a se formar nos cantos dos olhos. O silêncio que se instalou na sala foi denso e sufocante, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de parede que marcava os segundos mais longos da vida de todos ali presentes. Marina apertou os ombros das meninas com força, seus próprios dedos tremendo ligeiramente, oferecendo a única âncora de estabilidade em um mundo que acabara de virar de cabeça para baixo. Augusto permaneceu imóvel na cadeira, cada batimento do coração ecoando em seus ouvidos como tambores de guerra, observando os rostinhos que eram sua própria imagem refletida no espelho do tempo. Sofia foi a primeira a quebrar o silêncio, sua voz saindo pequena, mas carregada de acusação. Mas a Marina disse que nosso pai morreu no acidente junto com a mamãe. Como você pode estar vivo se morreu? Augusto desceu da cadeira devagar, ajoelhando-se no chão para ficar exatamente na altura dos olhos das filhas, permitindo que as lágrimas escorressem livremente pelo rosto sem tentar escondê-las. A Marina contou a história que ela acreditava ser verdade, querida. Eu não morri no acidente, mas fiquei tão triste, tão doente de tristeza, que parecia que tinha morrido por dentro. E me disseram que vocês tinham morrido também. Então eu fugi daqui porque não conseguia mais respirar neste lugar. Ana soluçou baixinho, o som partindo o coração de todos na sala. Então você não quis a gente? Você foi embora porque não gostava da gente? A pergunta atingiu Augusto como um soco físico, tirando-lhe o ar dos pulmões. Ele balançou a cabeça com veemência, estendendo as mãos, mas respeitando o espaço sagrado da desconfiança delas. Nunca, jamais pensem isso. Eu não sabia que vocês estavam vivas. Me disseram que eu tinha perdido tudo naquele dia terrível. E eu acreditei. Por 5 anos inteiros, eu chorei por vocês sem saber que estavam aqui, crescendo, rindo, vivendo. Se eu soubesse, se eu tivesse a menor ideia de que seus corações batiam, eu teria revirado o mundo inteiro para estar aqui. Marina limpou as próprias lágrimas e falou com voz firme, mas gentil. Meninas, eu escondi a verdade porque tive medo. Medo de que o Sr. Augusto não estivesse pronto para ser pai. Medo de que a tristeza dele fosse grande demais. A culpa é minha, não dele. Se vocês precisam ficar bravas com alguém, fiquem comigo. Sofia se levantou abruptamente do sofá, cruzando os braços sobre o peito, a postura defensiva idêntica à de Clara quando ficava determinada. Eu não quero ficar brava com ninguém. Eu só quero entender. Você é nosso pai de verdade, igual ao pai da Luísa da escola que busca ela todo dia? Augusto assentiu, a voz saindo rouca. Sou. De verdade. Vocês são minhas filhas, meu sangue, minha vida.
Vocês têm meus olhos, meu jeito de franzir a testa quando estão pensando. Sofia deu um passo à frente, parando bem perto dele. Estendeu a mãozinha e tocou o rosto dele com curiosidade, como se quisesse verificar se era real. Você parece com a gente mesmo. Mas por que demorou tanto para voltar? Ana desceu do sofá, hesitante, dando passos pequenos até ficar ao lado da irmã. E agora? Você vai nos levar embora daqui? Vai nos separar da Marina? O medo na voz dela era palpável, real como uma ferida aberta. Augusto olhou para Marina, depois de volta para as meninas, escolhendo cada palavra com cuidado infinito. Nunca. Esta é a casa de vocês. A Marina é a mãe de vocês em todos os sentidos que importam. Ela cuidou de vocês quando eu não pude. Ela amou vocês quando eu nem sabia que existiam. Eu só quero fazer parte disso também, se vocês me deixarem. Quero ser mais uma pessoa que ama vocês, não alguém que tira o que já tem. Sofia manteve os braços cruzados, a resistência clara no rosto pequeno. Mas você foi embora antes, como sabemos que não vai embora de novo quando ficar chato ou difícil. A pergunta era justa e dolorosa, mostrando uma maturidade além dos 5 anos. Augusto respirou fundo, sabendo que aquela era a pergunta mais importante de sua vida. Porque agora eu sei que vocês existem. E não existe nada no mundo, nenhum trabalho, nenhum problema, nenhuma tristeza que me faça sair de perto de vocês novamente. Eu prometo. E se eu quebrar essa promessa, vocês podem ficar bravas comigo para sempre. Ana deu um passo à frente e, surpreendendo todos, abraçou Augusto rapidamente antes de recuar, as bochechas vermelhas de timidez. Você pode ficar para o jantar hoje? Augusto olhou para Marina, que assentiu com um pequeno sorriso molhado de lágrimas. Eu adoraria ficar. Posso ficar todos os dias, se vocês quiserem. Sofia ainda mantinha distância, observando tudo com olhos críticos. Vou pensar se quero chamar você de pai. Ainda não decidi. Por enquanto você é só Augusto. Augusto assentiu, respeitando aquilo completamente. Você pode me chamar do que quiser quando estiver pronta. Não tenho pressa. Tenho o resto da vida para esperar. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa emocional de proporções épicas. Ana aceitou Augusto com a facilidade típica de sua natureza gentil e confiante, buscando sua companhia, fazendo perguntas sobre Clara, pedindo para ouvir histórias sobre como era a vida antes. Mas Sofia manteve distância cautelosa, testando, observando, medindo cada gesto e cada palavra como se fossem evidências em um julgamento silencioso. Augusto respeitou o espaço dela com paciência que não sabia possuir, aparecendo todos os dias pontualmente às 4 da tarde, mas sem forçar proximidade. Ajudava com lição de casa quando pedido, contava histórias quando solicitado, brincava no jardim quando convidado, sempre deixando que Sofia ditasse o ritmo e as regras daquela nova dinâmica. Marina observava tudo com admiração crescente, vendo aquele homem que tinha tudo se despojar de orgulho e ego para conquistar o coração de uma menina de 5 anos. A mudança veio 3 semanas depois da revelação, em uma tarde quente de sábado. Sofia estava brincando no milharal quando tropeçou em uma raiz exposta, caindo de cara no chão pedregoso. O joelho raspou feio, sangue escorrendo pela perna pequena, e ela começou a chorar alto de dor e susto. Augusto, que estava consertando a cerca próxima, largou tudo e correu. Pegou Sofia no colo com cuidado infinito, limpando a terra do rosto dela enquanto murmurava palavras de conforto. Está tudo bem, princesa. Está tudo bem. O papai está aqui. A palavra saiu naturalmente sem pensar, e Sofia parou de chorar por um momento, olhando para ele com olhos arregalados. Augusto a carregou para dentro da casa, sentou-a no balcão da cozinha e começou a limpar o ferimento com água morna e sabão, suas mãos grandes trabalhando com delicadeza surpreendente.
Marina apareceu correndo, mas parou ao ver a cena, decidindo não interferir naquele momento que parecia sagrado. Augusto trabalhou com mãos gentis, mas firmes, limpando cada grão de terra, aplicando antisséptico mesmo quando Sofia reclamou que ardia, colocando um curativo novo com desenhos de estrelas que encontrou na gaveta. Durante todo o processo, ele conversou baixinho, contando histórias bobas para distraí-la da dor, fazendo caretas engraçadas até arrancar risadas entre os soluços. Quando terminou, beijou o topo da cabeça dela e perguntou se estava melhor. Sofia o observou por um longo momento, estudando o rosto dele como se visse pela primeira vez, notando como ele tinha se preocupado de verdade, como suas mãos tremiam ligeiramente de nervosismo, como seus olhos estavam vermelhos de emoção contida. Você realmente se importa com a gente. Não está fingindo só para parecer legal. Não era pergunta, era constatação. Augusto segurou o rosto pequeno entre as mãos com delicadeza. Eu me importo mais do que consigo expressar com palavras. Vocês duas são a coisa mais importante que já aconteceu na minha vida. Mais importante que dinheiro, que trabalho, que qualquer outra coisa. Sofia assentiu lentamente, algo se quebrando dentro da resistência que tinha construído tão cuidadosamente ao longo das semanas. Posso te chamar de pai agora? As palavras saíram pequenas, vulneráveis, carregadas de esperança cautelosa. Augusto sentiu o peito explodir de emoção, lágrimas caindo novamente sem controle. Eu adoraria isso mais do que qualquer coisa no mundo. Sofia se jogou nos braços dele, abraçando com força, seus braços pequenos mal conseguindo contornar o pescoço dele. Desculpa por ter sido má com você. Eu só tinha medo que você fosse embora de novo se eu não fosse uma filha boa o suficiente. Augusto apertou a filha contra o peito, sentindo o coração pequeno bater contra o seu, respirando o cheiro de shampoo infantil que ficaria para sempre gravado em sua memória. Você não foi má, você foi cuidadosa, e está tudo bem ter medo, mas eu prometo todos os dias pelo resto da minha vida vou provar que você pode confiar em mim. A partir daquele momento, a dinâmica mudou completamente. Sofia começou a se abrir como uma flor recebendo sol depois de dias de chuva fria. Fazia milhões de perguntas sobre Clara, sobre como era a vida antes, sobre o que ele fazia na cidade grande, sobre por que chorava às vezes quando achava que ninguém estava olhando. Augusto respondia com honestidade brutal, compartilhando memórias felizes e tristes, mostrando fotos antigas que trouxera de São Paulo, construindo pontes entre o passado doloroso e o presente cheio de possibilidades. Uma noite, cerca de 2 meses depois da revelação, depois de colocar as meninas para dormir, Augusto e Marina se sentaram na varanda como tinha se tornado costume. O silêncio entre eles era confortável, cheio de compreensão mútua e algo mais profundo que nenhum dos dois ousava nomear ainda. Marina foi quem falou primeiro, voz suave na escuridão pontilhada de estrelas. Você é um pai incrível, melhor do que eu imaginava que seria. As meninas estão florescendo com você aqui. Augusto olhou para ela, surpreso pelo elogio direto. Estou apenas tentando compensar o tempo perdido. Cada dia é uma chance de fazer melhor. Marina balançou a cabeça, os cabelos soltos balançando no vento suave. Não é só isso, você realmente as vê. Entende que Sofia precisa de estrutura e segurança, que Ana precisa de gentileza e paciência. Respeita os limites delas, os medos, as necessidades. Muitos homens não fariam isso, especialmente depois de tanto tempo longe. Augusto ficou em silêncio por um momento, observando as luzes da cidade ao longe. Eu aprendi da pior forma possível que tempo é precioso. Que cada momento importa, cada palavra, cada gesto. Não posso desperdiçar nenhum segundo com elas. Elas já perderam tanto tempo sem pai. Marina tocou a mão dele gentilmente,
um gesto que tinha se tornado natural nas últimas semanas. Clara escolheu bem quando se casou com você. Ela estaria orgulhosa do homem que você se tornou. O nome de Clara sempre trazia uma pontada de dor, mas agora misturada com gratidão e aceitação. Ela teria amado essas meninas tanto. Teria sido a mãe perfeita para elas. Às vezes, eu olho para Sofia e vejo Clara na forma como ela cruza os braços quando está determinada. E Ana tem a mesma gentileza que Clara tinha com todo mundo. Marina apertou a mão dele. Mas ela não está aqui. E você está fazendo um trabalho incrível. Bem, não sozinho. Temos um ao outro agora. Augusto virou a mão para entrelaçar os dedos com os dela, sentindo a pele macia e calejada pelo trabalho. Marina, posso te fazer uma pergunta? Ela assentiu, o coração acelerando ligeiramente. O que você quer do futuro? Para você, para as meninas, para tudo isso que estamos construindo? Marina demorou para responder, escolhendo as palavras com cuidado, sabendo que aquela conversa poderia mudar tudo entre eles. Eu quero que as meninas cresçam felizes e seguras. Quero que tenham oportunidades que eu nunca tive, que estudem, que escolham seus próprios caminhos. Quero estudar também, me tornar enfermeira de verdade, não só auxiliar. E quero... Ela parou, hesitante, mordendo o lábio inferior. Augusto apertou a mão dela encorajadoramente. O que mais você quer? Pode falar, não vou julgar. Marina respirou fundo, reunindo coragem. Quero uma família de verdade. Não só eu e as meninas contra o mundo, como tem sido até agora, mas algo maior, mais completo. Algo que pareça um lar de verdade, não apenas um lugar onde sobrevivemos. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de significado não dito, de esperanças e medos entrelaçados. Augusto sentiu o coração acelerar, uma mistura de alegria e terror tomando conta dele. Marina, você sabe que eu te admiro profundamente, certo? Não só pelo que fez pelas meninas, mas por quem você é. Sua força, sua bondade, sua coragem, a forma como você transforma uma casa vazia em um lar cheio de amor. Marina olhou para ele, os olhos brilhando na luz fraca da varanda. Eu sei, e você sabe que eu sinto algo por você também, certo? Algo que não deveria sentir, mas sinto mesmo assim, todos os dias mais forte. Augusto se virou completamente para ela, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ela podia ouvir. Por que não deveria sentir? Marina desviou o olhar, desconfortável com a vulnerabilidade daquele momento. Porque você ainda ama Clara. Porque sou só a filha do antigo capataz, uma mulher simples, sem educação formal. Porque pode dar errado e as meninas sofrerem, porque tenho medo de não ser suficiente para você. Augusto segurou o rosto dela gentilmente, fazendo-a olhar de volta, vendo lágrimas nos olhos castanhos que tinham se tornado tão importantes para ele. Marina, escuta bem o que vou dizer. Clara sempre será parte de mim. Ela me deu essas meninas lindas, mesmo que não tenha vivido para conhecê-las. Mas o coração humano é incrível. Ele cabe muito amor, muito mais do que imaginamos. E eu te amo, não apesar de quem você é, mas exatamente por causa de quem você é. Marina soltou um soluço baixo, as lágrimas finalmente caindo. Eu também te amo. Tentei não amar, tentei manter distância, mas foi impossível. Você entrou na minha vida e mudou tudo, me fez sonhar com coisas que achei que nunca teria. Eles se beijaram suavemente sob as estrelas, um beijo cheio de promessas e possibilidades, de anos de solidão finalmente encontrando companhia, de corações feridos se curando juntos. Quando se separaram, Marina estava sorrindo através das lágrimas. As meninas vão surtar de alegria quando souberem. Augusto riu, o som mais leve que tinha saído dele em anos.
Acho que Sofia já sabe. Ela vive fazendo comentários estranhos sobre nós dois, perguntando quando vamos nos casar. Marina concordou, rindo também. Ana também. Outro dia me perguntou se eu achava você bonito e se ia ser minha namorada quando crescesse. Ficaram conversando até tarde, fazendo planos cautelosos, sonhando com futuros possíveis, construindo algo sólido sobre a base de confiança que tinham estabelecido. Quando finalmente se separaram para dormir, ambos sabiam que algo fundamental tinha mudado. Não eram mais apenas duas pessoas cuidando de crianças juntas, eram uma família em formação. As meninas descobriram sobre o relacionamento uma semana depois, quando pegaram Augusto e Marina se beijando na cozinha durante o preparo do café da manhã. Sofia gritou de alegria, pulando e batendo palmas como se tivesse ganhado na loteria. Ana sorriu timidamente, mas feliz, correndo para abraçar os dois ao mesmo tempo. Eu sabia que vocês iam ficar juntos, exclamou Sofia, radiante. Isso significa que você vai morar aqui para sempre agora, pai? Augusto olhou para Marina, que assentiu com um sorriso que iluminava toda a cozinha. Se vocês quiserem, sim, vou morar aqui. Vou reformar a casa, fazer ela ficar bonita de novo, do jeito que a mamãe de vocês teria gostado. Vamos ser uma família de verdade. Ana, sempre mais prática, perguntou. E você vai ser nossa mãe de verdade agora, Marina? Marina se ajoelhou na altura dela, segurando as mãos pequenas. Eu sempre fui mãe de vocês no coração. Agora, se quiserem, posso ser no papel também. As meninas correram para abraçá-los, e os quatro ficaram ali, entrelaçados na cozinha ensolarada, rindo e chorando ao mesmo tempo. Era um momento perfeito, o tipo que Augusto tinha achado impossível depois de perder Clara, mas que agora parecia o mais natural do mundo. Os meses seguintes foram de ajustes e descobertas constantes. Augusto contratou pedreiros para reformar a casa, mas participou ativamente de cada decisão, transformando aquele projeto em um esforço familiar. As meninas escolheram as cores dos quartos. Marina redesenhou a cozinha com móveis novos, mas mantendo a essência acolhedora. E juntos transformaram aquela casa cheia de memórias dolorosas em um lar vibrante e cheio de vida. Augusto dividiu seu tempo entre a fazenda e São Paulo, trazendo trabalho para casa sempre que possível, participando de reuniões por videoconferência enquanto as meninas brincavam ao fundo. Marina voltou a estudar, cursando enfermagem em uma faculdade da cidade vizinha, com Augusto pagando todas as despesas e cuidando das meninas quando ela tinha aulas noturnas. As meninas floresceram com a atenção dupla e a estabilidade emocional que finalmente tinham. Sofia se tornou ainda mais confiante e falante, assumindo o papel de irmã mais velha, protetora. Ana saiu um pouco da concha, fazendo mais amigas na escola, participando de atividades que antes a deixavam tímida demais. Houve desafios, claro. Discussões sobre disciplina, com Marina sendo mais rígida e Augusto mais permissivo, até encontrarem um meio-termo que funcionasse. Debates sobre dinheiro, com Augusto querendo dar tudo e Marina insistindo que as meninas precisavam aprender o valor das coisas e da simplicidade. Conversas difíceis sobre o futuro, sobre escola, sobre como equilibrar as duas vidas de Augusto sem prejudicar nenhuma. Mas enfrentaram tudo juntos, como equipe. Augusto aprendeu a ceder e ouvir. Marina aprendeu a aceitar ajuda e sonhar maior. E as meninas aprenderam que família significa compromisso, comunicação e amor incondicional, mesmo quando as coisas ficam difíceis. O primeiro teste real veio quando Augusto precisou viajar para São Paulo por uma semana para resolver uma crise na empresa. As meninas entraram em pânico, achando que ele estava indo embora para sempre. Sofia ficou furiosa, acusando-o de quebrar a promessa. Ana chorou por 2 noites seguidas. Augusto ligou todos os dias, mandou presentes, prometeu voltar,
mas nada acalmava completamente o medo delas. Quando finalmente voltou, dirigindo a noite toda para chegar na manhã de sábado, encontrou as duas sentadas na varanda desde o amanhecer esperando. O alívio no rosto delas, quando o viram sair do carro, foi devastador e reconfortante ao mesmo tempo. Elas correram, se jogaram nos braços dele e ele soube que tinha passado no teste final. Tinha ganhado a confiança delas completamente. 1 ano depois daquela tarde na estrada de terra, Augusto organizou um jantar especial. Pediu para Marina usar o vestido mais bonito, arrumou as meninas em roupas novas que tinham comprado juntos e preparou a mesa da sala com velas, flores do jardim e a melhor louça da casa. Durante a sobremesa, ele se levantou e tirou uma pequena caixa de veludo do bolso da camisa. Sofia gritou antes mesmo dele abrir, pulando da cadeira. "Você vai pedir ela em casamento, eu sabia! Augusto riu, nervoso de uma forma que não sentia há anos, o coração batendo como de um adolescente. Ajoelhou-se ao lado de Marina, que tinha as mãos sobre a boca, lágrimas já escorrendo pelas bochechas rosadas. "Marina Silva, você entrou na minha vida quando eu estava quebrado e me ajudou a me reconstruir peça por peça. Você me deu 2 filhas lindas para amar. Me ensinou o que significa realmente ser pai. Me mostrou que o coração pode amar de novo depois de perder tudo. Você transformou uma casa vazia em um lar. Transformou um homem perdido em uma família. Você quer se casar comigo?" Marina assentiu vigorosamente, incapaz de falar por alguns segundos. Quando finalmente encontrou a voz, saiu em um sussurro emocionado. "Sim, 1000 vezes sim, para sempre sim." As meninas pularam da mesa para abraçá-los e a sala se encheu de risadas e lágrimas felizes, de planos animados e sonhos compartilhados. O anel era simples, uma aliança de ouro branco com um pequeno diamante, mas para Marina era mais valioso que todas as joias do mundo. O casamento aconteceu 6 meses depois, uma cerimônia simples, mas emocionante no jardim da fazenda que tinham reformado juntos. Sofia e Ana foram damas de honra, usando vestidos cor-de-rosa que escolheram sozinhas depois de 3 tardes de compras. Tiago, o irmão de Augusto, foi padrinho, finalmente conhecendo as sobrinhas e se apaixonando instantaneamente por elas, prometendo ser o tio mais presente do mundo. Marina estava deslumbrante em um vestido branco simples, cabelos soltos com flores naturais do jardim, o sorriso mais radiante que Augusto já tinha visto. Quando trocaram votos, ambos choraram abertamente, sem vergonha. Augusto prometeu amar, honrar e proteger. Marina prometeu ser parceira, companheira e amiga. E juntos prometeram dar às meninas a família estável e amorosa que mereciam. A festa foi pequena, mas alegre, com vizinhos da região, amigos da escola das meninas, colegas de faculdade de Marina, alguns funcionários antigos da fazenda que tinham conhecido Augusto e Clara anos antes. Augusto dançou com cada filha, segurando-as nos braços enquanto giravam ao som de música suave tocada por um violonista local. Sofia riu durante toda a dança, fazendo planos para quando fosse ela a se casar. Ana chorou de felicidade, sussurrando que estava muito feliz por ter uma família completa agora. Quando a noite terminou e os convidados foram embora, a nova família se sentou na varanda, exaustos, mas completamente felizes. As meninas dormiram entre Augusto e Marina no sofá grande, seguras e amadas, cercadas pelo amor que tinham construído juntos. A vida continuou seu curso natural, trazendo novos desafios e alegrias inesperadas. Marina se formou em enfermagem com honras, conseguindo emprego no hospital da cidade onde as meninas tinham nascido, fechando um ciclo importante. Augusto expandiu gradualmente os negócios da fazenda, mas sempre priorizando o tempo com a família, aprendendo a delegar e confiar em outros.
As meninas cresceram rapidamente, entrando na adolescência com toda a turbulência típica dessa fase. Sofia se tornou rebelde, testando limites constantemente, questionando regras, brigando por independência. Ana se tornou quieta demais às vezes, guardando emoções, preferindo livros a pessoas. Houve brigas épicas, portas batidas, lágrimas de frustração, noites em claro conversando sobre problemas que pareciam imensos. Mas também houve risadas constantes, aventuras nos fins de semana, conquistas acadêmicas, primeiros namorados, formaturas e sempre, sempre muito amor incondicional. Quando as gêmeas fizeram 15 anos, Augusto organizou uma festa surpresa que virou lenda na região. Convidou toda a escola, decorou a casa inteira com luzes e flores, contratou uma banda local que tocou até tarde. Durante o discurso emocionado, ele olhou para suas filhas, agora quase mulheres, altas e lindas, e sentiu o peito apertar de orgulho misturado com nostalgia. 15 anos atrás, eu não sabia que vocês existiam. Perdi os primeiros anos da vida de vocês. E isso ainda dói todos os dias, mas os últimos 10 anos foram os melhores da minha vida. Ver vocês crescerem, aprenderem, se tornarem essas mulheres incríveis e fortes tem sido meu maior privilégio. Eu amo vocês mais do que palavras podem expressar. E sou grato todos os dias por ter tido a chance de ser pai de vocês. Sofia, sempre emotiva, chorou abertamente, não se importando com a maquiagem borrada. Ana, mais contida, limpou discretamente as lágrimas, mas sorriu radiante. Ambas abraçaram o pai com força, sussurrando que também o amavam e que não conseguiam imaginar a vida sem ele. Marina observava de longe, o coração transbordando. Aquele homem quebrado que encontrara 10 anos atrás tinha se tornado o pai mais presente e amoroso que conhecia. E ela tinha se tornado mãe de verdade, não só no coração, mas também no papel, depois que Augusto insistiu em adotá-la oficialmente como mãe das meninas. Mas anos passaram como páginas de um livro bem escrito. As gêmeas se formaram no ensino médio, ambas com notas excelentes e futuros promissores. Sofia decidiu estudar administração na capital, querendo seguir os passos do pai nos negócios, mas com ideias próprias sobre sustentabilidade e responsabilidade social. Ana escolheu medicina, inspirada pela mãe e pelo desejo profundo de ajudar pessoas, especialmente crianças. Augusto chorou no dia que as levou para a faculdade, ajudando a montar os quartos no alojamento estudantil, dando conselhos práticos misturados com declarações de amor. Era o fim de uma era e o começo de outra, um ciclo natural que ainda assim doía como uma despedida. Marina segurou a mão dele durante toda a viagem de volta, ambos em silêncio processando a casa que ficaria mais vazia, os jantares mais quietos, a saudade que já começava a apertar. Mas a casa não ficou vazia por muito tempo. 3 anos depois, Marina engravidou aos 38 anos. A gravidez foi surpresa para todos, incluindo ela mesma, que achava que aquela fase da vida já tinha passado. Augusto ficou eufórico. As gêmeas ficaram chocadas, mas incrivelmente felizes com a ideia de ter um irmão mais novo. O bebê nasceu saudável depois de uma gravidez tranquila, um menino que chamaram de João, em homenagem ao avô de Marina. Sofia e Ana adoraram o irmão mais novo, visitando sempre que podiam, mimando-o sem limites, ensinando-o a falar seus nomes antes de qualquer outra palavra. Augusto, agora com 52 anos, experimentou a paternidade de uma forma completamente diferente. Desta vez, estava presente desde o primeiro dia, viu o primeiro sorriso, ouviu a primeira palavra, segurou as mãos pequenas nos primeiros passos cambaleantes. Era simultaneamente mais fácil, porque tinha experiência e confiança, e mais difícil, porque sabia exatamente o quão rápido aqueles momentos passavam e nunca mais voltavam. João cresceu cercado de amor incondicional,
com duas irmãs mais velhas que o protegiam ferozmente e pais que tinham aprendido a equilibrar trabalho, família e vida pessoal de forma harmoniosa. A fazenda prosperou, expandindo para produtos orgânicos que ganharam reconhecimento regional. A família cresceu em todos os sentidos e a vida continuou seu curso natural de alegrias e desafios superados juntos. Quando João fez 5 anos, a mesma idade que as gêmeas tinham quando Augusto as conheceu, a família organizou uma festa grande que reuniu 3 gerações. Amigos antigos, vizinhos, colegas de trabalho, todos vieram celebrar não apenas o aniversário, mas a família linda que tinham construído contra todas as probabilidades. Durante a festa, Augusto se afastou por um momento, caminhando até a estrada de terra, onde tudo tinha começado 15 anos antes. Marina o encontrou ali, olhando para o horizonte dourado pelo sol poente, perdido em memórias e reflexões. "No que está pensando?" Ela perguntou suavemente, entrelaçando os dedos com os dele, gesto que tinha se tornado automático ao longo dos anos. Augusto sorriu, o rosto marcado pelo tempo, mas os olhos ainda brilhando com a mesma intensidade. Estava pensando em como a vida é estranha e perfeita ao mesmo tempo. Há 15 anos, eu estava destruído, achando que tinha perdido tudo o que importava. E agora tenho mais do que jamais sonhei possível. Marina apoiou a cabeça no ombro dele, respirando o cheiro familiar de sua pele. "Você se arrepende de alguma coisa? De alguma escolha que fez?" Augusto pensou cuidadosamente antes de responder, olhando para a casa cheia de luz e risadas ao fundo. "Me arrependo profundamente de ter perdido os primeiros 5 anos com as meninas. Sempre vou carregar essa dor. Mas não me arrependo de nada que aconteceu depois que voltei. Cada momento difícil, cada desafio, cada alegria me trouxe até aqui, até vocês." Marina assentiu, compreendendo perfeitamente. "Às vezes acho que tudo aconteceu exatamente como deveria. Se você tivesse voltado antes, talvez não estivesse pronto emocionalmente. Eu certamente não estava madura o suficiente. Precisávamos crescer, amadurecer, nos tornar as pessoas certas para construir isso juntos." Augusto a puxou para um abraço apertado, sentindo gratidão imensa por aquela mulher que tinha salvado não apenas suas filhas, mas a ele próprio. "Você tem razão, e olha o que construímos. Uma família linda, forte, cheia de amor verdadeiro." Ouviram risadas altas vindas da casa. João corria pelo jardim perseguido pelas irmãs mais velhas, todos gritando e rindo, a cena perfeita de felicidade simples e genuína. Sofia, agora formada e trabalhando na empresa da família, carregava o sobrinho no colo. Ana, no último ano de medicina, explicava algo científico para o irmão pequeno que fingia entender tudo. "Papai, mamãe, venham brincar. O João quer que vocês vejam ele contar até 10, gritou Sofia, acenando com entusiasmo. Augusto e Marina trocaram olhares cúmplices e sorriram. De mãos dadas, caminharam de volta para a casa, para a família, para a vida que tinham construído tijolo por tijolo, dia após dia, com amor, paciência, determinação e fé no futuro. Anos mais tarde, quando as gêmeas se casaram em cerimônias lindas, Augusto caminhou com cada uma pelo corredor, o coração explodindo de orgulho e emoção contida. No discurso emocionado do pai da noiva, ele contou a história completa de como as encontrou naquela estrada de terra, de como quase perdeu a chance de conhecê-las, de como o amor tinha transformado tragédia em milagre cotidiano. Não havia um olho seco no salão quando ele terminou. Quando os netos começaram a chegar, trazendo nova energia para a fazenda, Augusto e Marina se tornaram avós dedicados e apaixonados, repetindo o ciclo de amor com uma nova geração curiosa e barulhenta. João cresceu cercado de sobrinhos, assumindo o papel de tio mais novo com seriedade cômica.
A fazenda virou ponto de encontro obrigatório para toda a família, especialmente nos finais de semana e feriados, quando a casa grande ficava cheia de vozes, risadas e o caos organizado de uma família grande e feliz. Em uma tarde de domingo dourada, muitos anos depois daquele primeiro encontro transformador, a família estava reunida no jardim que Marina tinha redesenhado com tanto carinho. As gêmeas, agora mulheres de 40 anos, brincavam com seus próprios filhos entre as árvores que tinham plantado juntos. João, já adulto e veterinário realizado, jogava bola com os sobrinhos no gramado verde. Marina, cabelos completamente grisalhos, mas ainda linda aos 60 anos, organizava a mesa para o almoço de domingo que tinha se tornado tradição sagrada. Augusto, aos 75 anos, observava tudo da varanda ampliada, o coração transbordando de gratidão por cada momento vivido. Uma das netas, pequena de 5 anos com cabelos loiros e olhos azuis, idênticos aos de Clara, correu até ele com energia inesgotável. Vovô, conta de novo a história de como você encontrou a vovó Marina e as titias naquela estrada. Mas conta direito, com todos os detalhes. Augusto pegou a menina no colo, acomodando-a confortavelmente contra o peito, sentindo o peso familiar e reconfortante de uma criança amada. Era uma vez um homem muito triste que achava ter perdido tudo o que importava na vida. Mas um dia ele voltou para casa e encontrou 2 meninas lindas caminhando em uma estrada de terra, carregando cestos de milho dourado. E essas meninas mudaram sua vida para sempre. A neta ouviu fascinada enquanto ele contava a história familiar, omitindo as partes mais dolorosas, mas mantendo a essência de amor e recomeço. Quando terminou, ela perguntou com a curiosidade típica da idade: "E vocês viveram felizes para sempre, vovô?" Augusto olhou para Marina, que tinha parado de arrumar a mesa para ouvi-lo contar a história que nunca se cansava de repetir. Olhou para Sofia e Ana, rindo com seus maridos e cuidando dos filhos com o mesmo amor que tinham recebido. Olhou para João, forte e realizado, brincando com a próxima geração. Olhou para todos os netos correndo pelo jardim que Clara tinha sonhado ter, mas que Marina tinha tornado realidade. Sim, pequena, tivemos desafios enormes, momentos muito difíceis, lágrimas e medos que pareciam impossíveis de superar. Mas no final, sim, vivemos muito, muito felizes, porque aprendemos que família não precisa ser perfeita para ser completa. Família é quem fica quando tudo desmorona, quem segura sua mão no escuro, quem ama, apesar de todos os defeitos e dificuldades. A menina sorriu satisfeita e pulou do colo dele, correndo de volta para brincar com os primos. Marina se aproximou devagar, sentando ao lado dele, no banco que tinham colocado na varanda para os momentos de contemplação. "Você se tornou um contador de histórias muito bom ao longo dos anos", disse ela, pegando sua mão com a naturalidade de décadas de companheirismo. Augusto riu, o som ainda cheio de vida. "Tive uma história muito boa para contar. Uma história de amor, perda, reencontro e milagres cotidianos." Ficaram ali sentados em silêncio confortável, observando a família que tinham criado, o legado de amor que deixariam para o mundo. O sol começou a se pôr, pintando o céu de dourado exatamente como naquela primeira tarde que mudara tudo. Sofia se aproximou da varanda, Ana logo atrás, ambas com os rostos marcados pela vida, mas radiantes de felicidade. "Pai, a comida está pronta. Fizemos aquele cozido de milho que você adora. Vem." Augusto se levantou devagar, oferecendo o braço para Marina com a galanteria que mantivera ao longo de todos aqueles anos. "Vamos, amor. Nossa família está esperando e não podemos decepcionar quem nos ama tanto." Enquanto caminhavam em direção à mesa cheia de pessoas que amavam incondicionalmente, Augusto sentiu Clara ao seu lado, não como dor ou perda, mas como presença reconfortante e aprovação silenciosa.
Ela tinha dado início a tudo. Tinha-lhe dado as filhas, que se tornaram seu mundo. E ele tinha honrado a memória dela vivendo plenamente, amando completamente, construindo a família grande e feliz que ela teria desejado. Quando todos se sentaram para comer, João pediu silêncio para um brinde especial. Quero brindar ao homem mais incrível que conheço, meu pai, que me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, que amor é ação e não apenas palavra bonita, e que família é a maior riqueza que podemos ter nesta vida. Obrigado por nos mostrar que milagres acontecem todos os dias quando temos coragem de amar. Todos ergueram os copos, ecoando o sentimento com emoção visível. Augusto olhou ao redor da mesa, memorizando cada rosto querido, cada sorriso, cada expressão de amor. Tinha começado com duas meninas desconhecidas em uma estrada de terra batida. Tinha crescido para isso, para este momento perfeito de conexão e gratidão. Marina apertou sua mão debaixo da mesa, e quando seus olhos se encontraram, ela sussurrou apenas para ele ouvir, com a voz embargada de emoção. Obrigada por ter parado o carro naquela tarde. Obrigada por não ter desistido de nós quando tudo parecia impossível. Obrigada por ter construído este milagre lindo comigo, dia após dia, com tanto amor e paciência. Gostou da história? Então faz o seguinte. Deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.